Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fonoaudióloga do SAEB, e hoje eu vim falar com vocês, pais e professores, que têm dúvidas em relação à fala das crianças. Essa fala ela pode estar com algum atraso ou podem ter algumas trocas e omissões que vocês estão mais alarmados aí, né? É importante eu falar que é difícil passar orientações específicas para cada caso, porque, como a gente sabe, cada caso pode ter uma causa ali, né, que está causando esse atraso ou essas trocas, mas eu vou tentar falar um pouco para ajudar vocês a identificarem quando está acontecendo esse atraso e também a fazer as intervenções adequadas. Falando mais especificamente sobre o atraso de fala, que geralmente é percebido ali por volta dos 2 anos, já que é uma idade que a criança deveria falar um número já bom de palavras e também até formar frases simples com 2 palavras, por exemplo, da água, da TT. Esse atraso ele pode ter várias causas, desde um atraso por falta de estímulos adequados ou talvez por uma grande exposição a telas, que é uma coisa que tem acontecido bastante agora na pandemia, sendo que esses casos eles são mais simples, né? É só a gente intervir em relação à qualidade desses estímulos. Ou também o atraso pode vir acompanhado num quadro de autismo, num quadro de apraxia, que é quando a criança tem dificuldade de organizar e programar os movimentos necessários para ela conseguir falar os sons da fala. Podem vir acompanhados também num quadro de perda auditiva, que tem graus e causas variadas. O atraso de fala também pode vir acompanhado nos quadros de transtorno do desenvolvimento de linguagem, que é um transtorno que não tem uma causa definida e pode acontecer naquelas crianças que têm a estimulação adequada, não tem nenhuma alteração orgânica, mas ainda assim elas não desenvolvem a fala e a linguagem como seria esperado para a idade. E independente da causa do atraso de fala, essas crianças elas têm que passar por avaliação de fono para poder ter o andamento correto. Para os casos de atraso de fala mais simples, aqueles que estão associados a uma baixa qualidade dos estímulos ou muita exposição a telas, tem algumas orientações que eu posso passar para vocês irem fazendo em casa. A primeira delas é a gente reduzir o tempo que a criança fica exposta então a essa tela do celular, da televisão, porque por mais que os desenhos que a criança assista possam ser educativos e trabalhar conceitos importantes, a criança ela precisa treinar esses conceitos na prática. Então, só ser espectadora daqueles desenhos não vai ajudar ela a desenvolver a fala. Ela precisa fazer relações entre esses conceitos e é aí que o adulto entra para poder mediar essa fala que ela está adquirindo nova. Uma outra dica que eu posso dar é vocês contarem histórias, cantar músicas infantis, deixar a criança completar aquela música que ela já conheça ou tentar recontar a história que vocês contaram. Uma outra dica é vocês irem estimulando a fala nas ações do dia a dia. Então, se for dar banho na criança, ir nomeando as partes do corpo, se for preparar alguma refeição, deixar ela participar para ela poder ter acesso ali aos alimentos e trabalhar com esse vocabulário de frutas, legumes, vegetais, e o adulto sempre dando um modelo de fala. E é muito importante que o modelo de fala do adulto seja o mais adequado possível. Eu sei que às vezes é muito bonitinho deixar a criança falar errado e o adulto às vezes até repete o que ela falou errado porque acha fofo, né? Mas assim, quanto mais correta for a fala do adulto com a criança, melhor ela vai recebendo esse estímulo de fala e mais fácil ela vai repetir do jeito certo as palavras. Independente da causa do atraso de fala, é importante que a criança passe pela avaliação fonoaudiológica, porque é o fonoaudiólogo que vai poder orientar vocês se é um atraso simples de fala e linguagem ou se pode ter alguma outra causa associada, porque se for uma perda auditiva, um quadro de autismo ou um transtorno do desenvolvimento da fala, até uma apraxia, a criança vai precisar passar às vezes por uma equipe multidisciplinar e a intervenção de fono vai ser muito importante. Agora, se a criança já fala algumas palavras, mas vocês percebem muitas trocas, omissões, também é importante que a criança passe com o fonoaudiólogo, porque ele é o profissional que vai identificar por que essas trocas estão acontecendo. Pode ser por causa da língua presa,
que é quando aquela pele que fica embaixo da língua ela é muito curtinha e aí a língua acaba ficando limitada para se movimentar, então a gente vai precisar da ajuda de um dentista para dar um cortinho ali embaixo da língua e liberar essa língua para fazer os movimentos que ela deveria. Essas trocas podem estar acontecendo porque a musculatura responsável por produzir esses sons, por exemplo, da bochecha, do lábio, da língua, está muito fraca e aí a fono vai precisar exercitar essa musculatura como se fosse numa academia mesmo, para esses músculos ficarem fortes e conseguirem produzir os sons. Então, a avaliação fonoaudiológica ela é muito importante para saber também a causa dessas trocas. E para facilitar para vocês terem esses parâmetros do que é esperado a criança falar em cada idade, a gente vai deixar aqui uma tabela com os sons que a criança deveria falar em cada idade. E aí é importante ressaltar que se vocês perceberem um atraso maior de 6 meses nessas idades de aquisição, então, por exemplo, se a criança está com 3 anos e com 3 anos ela deveria falar o som do S e ainda não fala, vocês podem esperar 6 meses até os 3 anos e meio para ver se ela adquire esse som. Se ainda assim ela não adquirir, aí é importante levar na fono para avaliação. Tem algumas trocas de sons que são muito comuns e acontecem mesmo durante o desenvolvimento da fala. Por exemplo, o R pelo L, às vezes o C pelo T, mas é importante a gente ficar atento às trocas que não são esperadas em nenhuma idade. Por exemplo, quando a criança troca o B pelo P, ou ao contrário, o P pelo B também, o D pelo T, o F pelo V, o S pelo Z. Então essas trocas de sons que são muito parecidos, porque por exemplo o B e o P é o mesmo jeito da gente produzir, nosso lábio precisa juntar e explodir. Então são muito parecidos os modos de fazer. Esses sons ela não pode trocar. Se a criança estiver substituindo esses sons, pode ser porque ela não está percebendo as diferenças auditivas entre eles. Então é importante que a intervenção seja feita o mais rápido possível. Então era isso, até a próxima!